de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos tratando das grandes promessas da Bíblia. E no último vídeo nós falamos sobre as promessas que estavam contidas nos profetas sobre Jesus. E agora, hoje, nós vamos falar das grandes promessas que estão contidas nos evangelhos, ou seja, aquele cumprimento das promessas dos profetas agora aqui e daqui para frente. Como assim? Nós vamos falar das promessas que estão contidas nos evangelhos e que foram dadas por Jesus. Para quem? Para nós, o seu povo separado, o seu povo santo, o povo escolhido e que está aí com uma série de promessas que estão sendo cumpridas nas nossas vidas e que vão ser cumpridas nas nossas vidas. Amém? Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vamos ver então? Eu vou começar falando sobre a eleição. Como assim? Nós sabemos que o povo judeu era o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado, o povo criado, preparado por séculos, pelo próprio Deus, para serem aqueles que levariam o nome de Deus, aqueles que honrariam o seu nome, aqueles que dariam frutos. Entretanto, como nós vimos quando estudamos a história, quando estudamos as parábolas de Jesus, nós percebemos que não foi bem assim, que o povo não fez exatamente o que deveria ter sido feito, não observou as leis, não observou as ordenanças e os mandamentos. Então, o que acontece é que, por exemplo, em Mateus 21:43, nós vemos uma promessa de Deus que foi cumprida entre os gentios, entre nós. Diz ele ali em Mateus 21:43, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ora, então ele é retirado dos judeus ou ele é retirado de alguns dos judeus, mas nestas condições o povo que não era judeu, o povo que não era chamado pelo nome de Deus, acabou sendo atraído a ele e acabou sendo adotado por Deus. Como nós sabemos disso? Veja o que diz em Lucas 12:31-32. Buscai antes o reino de Deus. Nesta passagem, se o amado olhar antes, ele está falando de inúmeras coisas, de inúmeros benefícios, de inúmeras dificuldades, de inúmeras circunstâncias. Mas aí Jesus diz o seguinte: buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós não devemos buscar as coisas materiais, mas as coisas espirituais. Nós devemos buscar as ordenanças, as regras, os ordenamentos de Deus, para que, olha lá, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, se nós formos buscar as coisas espirituais, não só o reino nos será dado, mas todas as coisas, também materiais, nos serão acrescentadas na medida e de acordo com a vontade de Deus. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que o povo escolhido agora não é somente o povo judeu,
mas existem outros. Nós tivemos a oportunidade de ver passagens anteriores que dizia que o próprio Jesus dizia que ele tinha um rebanho que não era só desse aprisco, que existiam outros apriscos. E a gente explicou que eram as outras nações. Aqui você está incluído, você que não é judeu, eu que não sou judia, né? Nós estamos incluídos neste plano de Deus, um plano de salvação, um plano de dar-nos o reino de Deus. Ok, mas e como é que estas coisas vão ser acrescentadas para nós? Veja que nós temos agora uma série de promessas que estão a falar sobre a vida eterna. Então, ali diz o seguinte, em Mateus 24, 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Em que sentido ele está falando isso? Se nós perseverarmos no sentido de que se nós continuarmos obedecendo às ordenanças, obedecendo às regras, ouvindo a voz de Deus, até o fim, não interessa o que aconteça, nós seremos salvos. Jesus respondeu, diz em João 3,3, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A gente acabou de ver que Deus estaria dando o reino para um povo. Mas como este reino vai ser dado? Este reino vai ser dado mediante um novo nascimento. Jesus aqui, ele está explicando. Então, observe, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele explica agora que existe a necessidade de nascer de novo, não fisicamente, mas espiritualmente. E ele continua aqui, ó, João 3,15, 16. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que seria isso? Nascer para uma nova vida, nascer espiritualmente, deixar o que é velho, deixar o que é pecaminoso, deixar o que está errado e vir para uma nova vida. Um nascer através da fé em Jesus. E isso nos dá uma vida eterna. Então, este reino de Deus é, em verdade, uma vida que nós teremos na eternidade. Como Deus é eterno, nós ganharíamos a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esta confissão que nós fazemos em Jesus. E quando nós fazemos esta confissão, quando nós cremos em Jesus sendo nosso Salvador, nós ganhamos então uma vida eterna. Nós nascemos de novo para alcançarmos o reino de Deus, porque isto é plano de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, segundo João 3,18, que é esta nossa confissão. Na verdade, continua João em 5,24, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como assim da morte para a vida? Porque nós não estaríamos mais mortos no pecado. Mortos por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós
estamos longe do pecado, se nós cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida, porque nós teremos então uma vida eterna. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta noção de ressuscitar no último dia é algo um pouquinho mais complexo que nós não podemos agora, nesse momento, explicar. Isso seria um vídeo à parte para que nós possamos explicar esse ressuscitar do último dia, lá que são os escritos chamados de apocalípticos. São as coisas dos últimos dias. Mas João aqui, ele já nos dá uma introdução sobre o assunto, ele já nos fala alguma coisa. A vida eterna com Jesus no reino de Deus, que foi tirado dos judeus e que foi estendido para outros povos. Ainda mais de João 19, do 9 ao 11. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Porque como nós somos um rebanho precisa de verdes campos, precisa de pastagem abundante. Então ele está fazendo esta simbologia. Sobre Jesus ser a porta, nós já tivemos oportunidade de falar sobre esta parábola. Então, se o amado quiser, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, você vai encontrar lá a explicação um pouquinho mais minuciosa, mais detalhada sobre isso. Ele continua: o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui duas coisas são importantes. Primeiro, ele está dizendo que ele veio para que nós tenhamos vida. Que vida é essa? Ele está falando de vida eterna. A vida que nós recebemos através da salvação trazida pelo ministério, pelo ofício de Jesus. Mas não é qualquer vida. É uma vida em abundância, é uma vida com abundância. O que significa isso? Significa que não é simplesmente viver, mas é viver na sua plenitude, viver com tudo que se tem direito quando nós falamos de vida. Nós estamos falando de uma vida eterna, nós estamos falando de uma vida com Deus, uma vida com Jesus, ou seja, uma vida plena, uma vida completa. E ele continua explicando isso. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que ele está falando aqui é exatamente a sua morte, a morte na cruz. Porque quando ele morre na cruz, ele expia os nossos pecados. Então ele leva com ele sobre os seus ombros, em vez de eu sofrer pelos meus pecados, eu pagar a pena do pecado, que é a morte, o que ele fez? Ele, um pastor, dá a sua vida pelas ovelhas, porque ele luta e ele vai, através do seu ministério, do seu poder, ele vai conservar a nossa vida e uma vida com abundância. Finalmente, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como assim, ainda que esteja morto, viverá? Porque, ainda que esteja morto no pecado, viverá. Porque através de Jesus, os nossos pecados foram expiados, os nossos pecados foram limpos e foram pagos, por Jesus na cruz. E aí, esta morte acaba se transformando
em vida. Ou seja, ainda que esteja morto no pecado, a partir do momento que crer em Jesus, terá uma vida, esta vida eterna. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, nós não passaremos pela segunda morte. A morte física, ok, né? Se Jesus não vier antes, mas nós não passaremos pela segunda morte. Isso significa dizer que nós iremos direto para o reino de Deus e viveremos na eternidade com o Pai e com o Filho. Além disso, se isso já não bastasse, além disso, Jesus ainda nos promete alguma outra coisa que é muito importante. Principalmente nos dias de hoje, como era antigamente, mas hoje me parece que a coisa ficou mais atribulada, né? Os nossos dias são mais atribulados, os nossos dias são mais pesados. Tudo que nós vivemos, né, onde nós estamos, esse mundo é um mundo que nos oprime. Né? Então, o que ele está nos garantindo? E você pode vivenciar isso, você pode testemunhar isso na sua vida. Sem Jesus, a nossa vida é uma vida de cansaço, é uma vida de opressão, é uma vida de fardo pesado. Mas depois que nós temos a salvação trazida por Jesus, olha aqui como se não é isso que acontece na sua vida, de Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele ajuda a levar o nosso fardo, ele ajuda a levar o peso da nossa vida, tá? Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma peça que se colocava nos animais que puxavam o arado, que puxavam carroça, ele chamava de jugo, é uma peça que se colocava nos ombros dos animais para ele poder levar a carga. Então o que ele está dizendo aqui? Levai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas como é que, se ele vai botar jugo em mim, como é que vai ficar descansado? Como é que vai ficar aliviado? E ele explica, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus, amado, não é um fardo pesado, o fardo que o mundo deixa para nós. Não é um fardo impossível de levar. Não, o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, ele é suave, é leve e, portanto, não é nada difícil você levar o fardo que é o fardo de Jesus, conforme a promessa e conforme você pode ver na sua vida, o antes e o depois, como era antes de Jesus, como é agora com Jesus. A diferença é muito grande. Uma outra coisa que ele nos garante, que ele nos promete, é a luz. João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é essa luz? A gente já teve a oportunidade de falar sobre a luz, o significado da luz, quando nós falamos sobre as parábolas de Jesus. Vou repetir aqui rapidamente, né? Se o amado quiser um pouquinho mais de detalhe, nós temos as parábolas lá para explicar com detalhes. Mas para aqueles que não assistiram, que vão assistir ainda, mas para que a gente possa entender agora o que significa esta passagem de que Jesus está prometendo luz para nós. A luz tem um significado que é um significado de enxergarmos, de vermos os detalhes. Quando nós estamos em trevas, nós não enxergamos as coisas, nós não enxergamos os perigos, nós não enxergamos por onde andamos.
É por isso que a gente tem lanterna, é por isso que a gente tem a eletricidade, utiliza-se da eletricidade. Se eu apagasse as luzes agora, ficaria escuro, né? Seriam trevas. Essas trevas podem significar também pecado. Trevas aqui, em muitas passagens da Bíblia, pode significar que aquele que está em pecado, ele não enxerga a verdade. Ele anda em pecado e, portanto, pode ter este sentido também? Claro que sim, e este é um dos sentidos desta passagem, sem sombra de dúvidas. Um outro sentido para esta luz é conhecimento, é verdade. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, luz para os meus pés, né? A luz é conhecimento, a luz é saber, é sabedoria, é entendimento. E quando nós conhecemos as coisas de Deus, quando nós conhecemos as verdades de Deus, fica muito mais fácil andar pela vida. Nós não tropeçamos, nós não nos machucamos, nós não caímos no abismo. Nós não estamos entregues a pecado porque nós temos conhecimento, nós enxergamos. E quem é esta luz? Esta luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Então, Jesus veio para nos trazer esta luz. Jesus veio para te tirar da escuridão do pecado, da escuridão do não conhecer, da escuridão da mentira, da escuridão da inverdade. Ele veio trazer verdade, ele veio trazer conhecimento, ele veio trazer libertação. É isso que ele veio trazer quando ele se intitula como luz do mundo. Uma outra questão muito importante e bastante séria é quando nas promessas de Jesus nós temos aqui a menção de água e de sede. Então veja, João 4,14 fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma água que salte, que leve, que conduza para a vida eterna. Água pode significar o Espírito, pode significar conhecimento, pode significar plenitude, completude, ou seja, ser completo. Então, quem tem sede de justiça, quem tem sede de conhecimento, quem tem sede de liberdade, quem tem sede, vai atrás de água. E se Jesus é esta água viva, ele terá em nós um local de fonte, um local onde a água vai jorrar. E ela jorra para onde? Ela jorra para a vida eterna. Olha o que diz João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, eles estavam em Jerusalém, havia uma festa. Jesus se pôs de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Em algumas palavras está interior, em outras Bíblias está do seu ventre. A mesma coisa. Então, se você tem sede, se você busca um refrigério, se você busca alguma coisa a mais, justiça, conhecimento, se você busca, você vai buscar a quem pode te dar. Quem pode te dar? Jesus diz que ele é a fonte de água. Ele é a fonte de água. Ele é a fonte do Espírito. Ele é a fonte de todo saciar. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca
terá sede. Amado, nós na vida, no mundo, nós temos sede de justiça, nós temos sede de conhecimento, nós temos sede de estarmos completos. Quando nós estamos em Jesus, nós temos a justiça, nós temos o conhecimento, nós temos essa completude, nós somos completos em Jesus, porque Ele é que vai tirar toda a sede que nós temos, destas coisas todas e de tantas outras coisas, né, que às vezes a gente sente pela vida fora. Muito bem, até aqui nós vimos algumas coisas importantes. Vejam que todas essas promessas, elas são condicionadas. Como assim condicionadas? Tem uma condição para cumprir promessa. Todas essas promessas até agora, elas estão vinculadas a crer em Jesus, a ir até Jesus, porque Ele é a fonte de tudo isso. Agora, nós vamos ver, uma vez que nós chegamos a Cristo, quando nós já estamos em Cristo, nós temos uma outra situação. Nós podemos agora começar a trabalhar, nós podemos agora começar a produzir, nós podemos agora começar a darmos frutos. Preste atenção, meu amado. Os judeus perderam o reino originalmente. Por quê? Porque eles não davam frutos. Então, Deus manda Jesus para os judeus, para aqueles que queriam voltar ao primeiro amor, às ordenanças, às regras, à lei, à adoração verdadeira de Deus, mas também ele estende isso para as outras nações. A gente já viu, é onde nós estamos. Nós estamos exatamente por conta disso. Então, o que acontece agora? Acontece que nós temos que dar frutos. Nós temos que produzir. Porque se nós não produzirmos, nós também vamos perder o reino. Tá vendo? A promessa, ela é condicionada. Eu tenho que fazer alguma coisa. E o que é que eu tenho que fazer? Até agora eu estava crendo. Até agora eu estava confessando Jesus. Aqui nós temos um passo adiante. Nós temos a oração. E ele nos ensina agora os segredos da oração. Os segredos da oração. Isto é um curso à parte, né? Então nós vamos ver algumas passagens em que a oração contém promessas. Então vejamos lá. Na primeira delas, ali nós temos Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Ele está explicando por que não se faziam mais milagres. Por causa da vossa incredulidade. Por quê? Agora ele explica. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé, credes em mim, né? Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. Nada vos será impossível. Nós já explicamos esta parábola também ao amado. Tá lá, tem um vídeo explicando a parábola do grão de mostarda. Então ele está dizendo que a promessa dele é: nada será impossível. Aquilo que você disser em fé, crendo em Jesus, acontecerá. Mateus 21, 22 e 23. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Agora, olha só o que ele fala aqui. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, a minha oração é uma oração de fé, é uma oração de crença em Jesus. Ele vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Em Jesus. Tá? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser
lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Diz Marcos 11, 23 e 24. Então este é o poder da oração. O poder da oração com fé. O poder da oração crendo. A crença, a fé em Jesus através da oração. Eu sou a videira, diz o Senhor, vós as varas que está em mim, e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, que é a videira verdadeira, que é o pé de videira, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Como Jesus fazia quando estava aqui. Ele fazia os pedidos para Deus e as coisas aconteciam. Por quê? Porque ele estava em Deus e Deus nele. O que ele está dizendo aqui? Se você estiver em mim, eu estou em Deus. Se você estiver em mim e eu em você, aquilo que você pedir vai acontecer. Então, esta é a razão, esta é a essência, este é o segredo da oração. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Você entendeu, meu amado? Tudo que você pedir vai ser feito. Mas vai ser feito para quê? Vai ser feito para dar fruto. E o vosso fruto permaneça. Amado, você é fruto do trabalho de alguém. Você está salvo porque alguém trabalhou, alguém pediu, alguém orou, alguém pagou o preço em jejum e oração e você está salvo. Você é o fruto de alguém. Assim como você tem muitos frutos, porque existem pessoas que são o resultado do teu trabalho, da tua oração, do teu jejum, do teu empenho, da tua crença, da tua fé, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda, diz João 15,16. Então, se você pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele está em Deus, Deus está nele, você é o ramo da videira. Então, o que vai acontecer? O que você pedir será feito. E assim você dará fruto, porque este é o objetivo, que nós temos frutos. Nós temos frutos. Caso contrário, a vara que não produz fruto, ela será cortada e será jogada no fogo, como diz João 15, do 5 ao 7, que a gente acabou de ler. Mas e se eu for fraquinha e não conseguir fazer isso? Pois é. Aí Jesus, sabendo de todas as coisas, sabendo de todas as dificuldades, sabendo que nós somos carne, pó, nós somos caquinho, né? A gente é um caquinho. Ele nos dá uma outra promessa, que na minha vida já se concretizou, na vida dos discípulos, dos apóstolos se concretizou, e eu tenho certeza que na tua vida já se concretizou. E vai ainda todo dia se concretizar. Ele diz assim em Lucas 12, do 11 ao 12. E quando vos conduzirem a esse negócio... eu vou citar outra primeiro. Se o amado me dá licença, eu vou falar invertido aqui. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai. Ele está falando isso um pouquinho antes de ascender aos céus. Né? Quando ele já fez a missão dele, ele estava indo para junto do Pai e ele fala assim para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Este Consolador nós chamamos de Espírito Santo.
E aí, agora sim, eu vou ler Lucas 12, 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, às potestades, aos poderosos, às pessoas que se acham, às pessoas que acham que mandam, que conhecem, que sabem de tudo, as pessoas que acham que são sábias, né? Essas pessoas, né? Às vezes a gente é colocado diante dessas pessoas, né? Para dar testemunho, para falar sobre a obra de Deus. Quando vos conduzirem, não estejais solícitos ou preocupados, algumas Bíblias dizem preocupados, de como ou do que haveis de responder. Não fique preocupado. Ai, o que eu falo agora? Ai, o que isso? Não, não, ele disse não fique. Nem do que haveis de dizer, diz Jesus. Ele fala o seguinte, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Então, o Espírito Santo vai te dirigir, mas você tem que ser sensível a ele, você tem que deixar que o Espírito Santo fale através de você. Ele vai fazer com que você lembre, mas é preciso ler a Bíblia para saber se você nunca leu, o que você vai lembrar? Não tem o que lembrar, né? Então você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que estar em jejum, você vai ter que estar em oração. Para quê? Para que o Espírito Santo possa falar para você e você possa testemunhar, você possa dizer, você possa responder. Olha lá o que diz João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meu querido, o que acontece é o seguinte, quando nós lemos uma passagem da Bíblia, pela nossa cabeça, pela nossa inteligência, nós não conseguimos entender o que significa aquilo, o que é aquilo. Mas como é que a gente consegue então, Helene? Qual é o segredo? O segredo é que o Espírito Santo nos explica. O Espírito Santo nos ensina. Ele vai interpretando as coisas, ele vai contando para nós como é. Ele vai fazendo lembrar. Às vezes alguém fala alguma coisa, às vezes alguém dá uma resposta atravessada e o Espírito Santo diz, não, mas na palavra está escrito isso, 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 isso. Se você entrar em tentação, é o Espírito Santo que vai te dizer, não, mas a palavra diz isso. Não, mas veja que aquilo... Né? Então, existem alternativas. Qual é a alternativa? A alternativa é o Espírito Santo de Deus. E o que nós podemos fazer? A gente já viu que Jesus era poderoso. Será que nós conseguimos fazer as mesmas coisas? Olha só, nós temos aqui uma sequência de versículos que vão além de tudo que você imagina na tua vida, meu amado. Olha ali o que diz em Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não disse que era para pedir no nome dele? Ele não disse que era para estar com ele? Era para estar nele? Sim, ele falou isso, a gente acabou de ver isso. Aqui ele diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. Significa dizer que se você está no poderoso, você pode pedir. Você consegue fazer obras, você consegue fazer frutos? Sim. Olha lá, portanto, ide. Ele está mandando. Esse é o grande ide. E isso ele falou no final, Mateus 28. Eu estou terminando o livro de Mateus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele falou aos judeus? Não. Ele falou de todas as nações. Ele falou do brasileiro? Não está escrito brasileiro ali. Mas brasileiro é. É do português? É do espanhol? É do inglês? É do americano? É do francês? É do judeu? É de todos. É do alemão? É de todos. De todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
que é a Trindade, é a Sagrada Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, Helene, mas será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Ele acabou de dizer que ele tem todo o poder no céu e na terra. Se ele está mandando ir para fazer, e se ele está dizendo vá, faça, porque eu estou convosco, o que ele está dizendo? Que tem poder suficiente para ser feito. Que existe poder para fazer a obra de Deus. E existe poder para fazer o ID de Deus. Só não faz quem não quer. Porque o poder está ali. Jesus está dizendo que ele tem poder e que ele vai estar junto. Até a consumação dos séculos. Até o último dia ele vai estar junto? Vai. Ele vai ganhar a guerra lá no último dia. No dia da guerra ele vai ganhar. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A gente já estudou isso, a gente já viu. Mas quem não crer será condenado. A gente já viu isso também. E estes sinais seguirão aos que creem. Opa, agora vamos ver. Quais são os sinais? Como eu vou saber? Em meu nome. Olha lá, olha o que ele está dizendo. Em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. Não é o nome deste pregador, daquele pastor, daquela igreja, daquela pessoa. Não. Em meu nome, em nome de Jesus, porque é Jesus que está falando isso. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amado, se não é isso que nós fazemos hoje, se não é isso que nós temos que fazer hoje, cadê o poder de Deus? Cadê os seguidores de Deus? Porque esses sinais seguirão aos que creem. Significa que este é o poder que está com aquele que crê e segue a Jesus. Mas existe mais. Olha lá, Lucas 10:19. Eis que vos dou poder. Ele, Jesus, vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isto é promessa para mim, isto é promessa para você, meu amado. Tome posse. É uma promessa na minha vida, é uma promessa na tua vida. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Nós temos vídeos gravados de todas as obras, de todos os milagres, de tudo que Jesus fez. Dá uma olhadinha lá, tem esses vídeos ali, estuda, né, com calma, olha, lê direitinho todos os milagres que Jesus fez, e são muitos. Ele diz que daria para encher vários livros. Olha lá. Também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Porque Ele tem poder. E você tem poder para fazer aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui e coisas maiores, porque Ele está conosco até o final de tudo, até o final dos séculos, até o último dia. Olha estas promessas que Jesus nos faz. Então, a gente já viu um monte de promessa aqui que eu tô achando ótimo e que você tem que tomar posse de cada uma delas. Agora, olha só esta promessa, amado. Olha que refrigério para nossa alma, para o nosso coração. Ele diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, quartos, lugares.
Se não fosse assim, eu vou teria dito. Jesus não mente. Vou preparar-vos lugar. Eu vou para casa. E eu vou preparar um lugar para você. E quando eu for e vos preparar lugar, olha o que ele fala. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer a nossa companhia, amado. Ele quer que nós estejamos junto com Ele. Onde? Na eternidade. Ele já disse que nós teríamos vida eterna. Aqui ele está dizendo que existe um lugar. Ele já foi e ele está preparando o lugar para nós. Quando nós formos, com ele, ele diz, virei outra vez e vos levarei. Então, quando ele vier desta segunda vez, a segunda vinda de Jesus, ele vai nos levar para os céus, para a morada eterna, um lugar que ele preparou com todo amor e com todo carinho para mim e para você. Ah, Eleni, mas enquanto isso, meu amado, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eles podem ter medo de guerras. Eles podem ter medo de destruição. Eles podem ter medo de doença, de peste, de tudo de ruim eles podem ter medo. Nós não. Por que nós não podemos ter medo? Porque nós temos paz. O nosso coração está apacentado. Nosso coração está tranquilo. Por quê? Porque Jesus nos deu paz, nos deu tranquilidade. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos a quem pertencemos e para onde nós vamos. Então aqui, meu amado, nada pode nos fazer mal. Ele acabou de falar que nada pode nos fazer mal. Então ele nos dá paz. É como estar descansando no olho do furacão e saber que nenhum fio de cabelo nos será tirado, como a palavra diz. A palavra diz isso. Nós estaremos tranquilos. Amado, agora olha que coisa maravilhosa. Ele virá. Ele está dizendo que vem. E esta segunda vinda não é qualquer vinda. Ele veio como Salvador, ele veio como Messias, ele veio fazer a obra. A segunda vinda é uma vinda de juízo, é uma vinda de julgamento. Ele não vai vir como veio na primeira, ele vai vir em glória. É diferente. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Amado, isso é julgamento. Isso é julgamento. Aquele bem, bem. Aquele mal, mal. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E vai ser assim anunciado, dia marcado, todo mundo sabendo? Não. Não é deste jeito. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, ou seja, de todos os lugares da terra, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. E vai ser rápido. Vai ser num soar de trombetas. Então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Mas como será? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor que aparta os bodes das ovelhas. Meu querido, a última promessa que eu quero deixar para você pensar, para você meditar, para você orar,
para você se debulhar diante do Senhor. Irão estes para o tormento externo, mas os justos para a vida eterna. Esta é a promessa que nós ainda vamos viver. Amém, meu amado. Bons estudos.